todo mundo sabe que nas últimas décadas ocorreram muitas coisas ruins que simplesmente muitas pessoas ficaram com medo. Tipo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o atentado do dia 11 de setembro, o coronavírus e alguns outros acontecimentos. Com estes quais acontecimentos fez muitas pessoas a dizerem que o anticristo está entre nós. Mas de fato, o anticristo está entre nós? É sobre isso que você vai ver neste vídeo. Pois fica atento, porque eu vou te explicar tudo bem detalhadamente para que você consiga entender, certo? Mas antes de assistir, como sempre, não se esqueça de deixar o seu like, porque dá trabalho pra caramba. Se inscreva no canal caso seja novo por aqui e ative também o sininho de notificações. E eu me chamo Marcos Groller e sejam bem-vindos ao mundo da ciência. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso te dar um seguinte recado. Como sempre, todos vocês recebem vídeos de quarta-feira, certo? Mas a partir das 10, 11 horas da noite, certo? Mas o que eu quero dizer agora é que a partir de agora, toda quarta-feira vocês receberão um vídeo novo, 12 horas. Mas eu espero que daqui até lá não dá nada de errado, a internet não vai embora, né? Televisão, olha, televisão. E como eu vou falar sobre a religião, sobre a igreja, sobre o anticristo, é uma coisa de história, certo? Mas o problema é que o meu canal só posta só vídeos só de astronomia, essas coisas assim, de animais, essas coisas, eu posto essas coisas. Aí, e como a história é uma ciência, eu resolvi postar um livro, esse tema falando sobre o anticristo, né? Porque tem muita história. Porque quando a gente fala da Bíblia, a Bíblia é muita história. E segue de enrolação, né? Porque eu estou falando demais aqui, então vamos para o conteúdo. Bom, para eu te explicar o que é o anticristo, eu preciso te dizer que tudo isto irá ocorrer antes da volta de Jesus Cristo. Todo mundo sabe que a volta de Jesus Cristo é o tempo do Apocalipse. E quando Jesus Cristo voltar, ele irá resgatar aquele que crê nele e no Deus Pai. Enquanto aqueles que não creem em Deus Pai, eles irão ficar na terra sofrendo as consequências do Apocalipse. Veja bem, aqueles que não creem, não aceitam e não acreditam em Deus, eles são considerados incrédulos. E para ficar ainda mais claro sobre a volta de Jesus Cristo, ouça o que a Bíblia relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Dizendo isto, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu hoje para o céu, voltará de novo, da mesma forma como vocês o viram subir. Na hora que a volta de Jesus Cristo começar a ocorrer, o livro 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17 diz: Quando for dado o sinal, a voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas claro, aqueles que irão para o céu juntos ao Senhor serão aqueles que viveram inteiramente com Cristo, tipo, morreram e viveram por Ele, assim como o próprio Jesus morreu por nós. Caso você seja curioso ou curiosa, basta acompanhar os outros versículos que são Hebreus capítulo 9, versículo 27 a 28, Mateus capítulo 24, versículo 36 a 39, Marcos capítulo 13, versículo 32, Mateus capítulo 24, versículo 42 a 44, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 4, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 1 a 3, Marcos capítulo 13, versículo 28 a 27, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 33, Lucas capítulo 9, versículo 26, 2 Pedro capítulo 3, versículo de 8 a 10, 2 Pedro mais uma vez capítulo 3, versículo de 11 a 13,
Apocalipse, mais uma vez, capítulo 22, versículo 12. João, capítulo 14, versículo de 12 a 3. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Voltando para o livro de João, capítulo 14, versículo de 2 a 3. Que Jesus Cristo diz aos seus apóstolos: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E quando eu voltar e preparar lugar, voltareis e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Neste pequeno texto, Jesus Cristo está dizendo aos seus apóstolos que no reino dos céus há lugar para todo mundo. Se não fosse verdade, ele já teria dito aos seus discípulos. Ele também está dizendo que quando ele voltar, ele vai nos levar para o céu junto com ele, para o lugar onde todos nós vamos estar junto com ele no reino dos céus. Mais ou menos isso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 10, relata que 1000 anos para nós é apenas um dia para o Senhor Deus. Lá também relata que Deus ele não demora em cumprir sua promessa, como alguns pensam. Na verdade, ele é paciente e dá tempo suficiente para que cada um de nós arrependemos dos nossos pecados e voltamos a fazer a vontade dele. Portanto, ele está dando tempo suficiente para que cada um de nós arrependemos dos nossos erros. Então temos que aproveitar cada momento e a cada oportunidade de buscar a Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Continuando o versículo, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Também você não precisa ficar com vergonha das palavras de Jesus. Você quer saber o porquê? Então ouça o que a Bíblia relata em Lucas capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Entendeu? Quando Jesus Cristo voltar, ele irá trazer todos os seus exércitos para combater contra Satanás e todos os seus exércitos do abismo. E como sempre, o bem vence o mal. Neste sentido, Jesus Cristo e seus exércitos irão derrotar o exército do Satanás. Quando Satanás for derrotado, ele irá desaparecer para sempre. Mas claro, ainda existem outros acontecimentos além desses. Na verdade, o que eu estou falando aqui para vocês são apenas resumo. E segundo a Bíblia, em Marcos capítulo 13, versículos 24 a 27, diz: mas naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um riso e clamor de trombeta, os quais ajuntarão desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade no céu. Vigiais, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, pois o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Jesus também disse que ninguém, e até mesmo ele, não sabe o dia e a hora exata da volta do Filho do Homem, somente Deus. Então, já que o próprio Jesus, o Filho de Deus, não sabe, imagina nós, pecadores. Eis que venho sem demora, guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, o que é o anticristo? Ele está entre nós? Para entendermos o que é o anticristo, você precisa entender o que este texto a seguir vai dizer para você. O anticristo não será sem chamado. Caso contrário, ele não teria seguidores. Ele virá disfarçado de grande humanitário. Ele falará de paz, prosperidade e abundância, não como meio para nos conduzir a Deus, mas com fins em si mesmos. Ele tentará os cristãos com as mesmas 3 tentações com que tentou a Cristo. Ele terá um grande segredo que ele não dirá a ninguém. Ele não vai acreditar em Deus, porque sua religião será fraternidade sem a paternidade de Deus. Ele enganará até os eleitos. Ele estabelecerá uma contra-igreja.
Ela terá todas as notas e características da igreja, mas ao contrário e esvaziada de seu conteúdo divino. Será um corpo místico do anticristo que todos os aspectos externos se assemelhará ao corpo místico de Cristo. Mas para ficar ainda mais claro, o anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que é contra Cristo, aquele que fingirá e dirá que ele é Jesus Cristo e dizer que ele voltou. Bem, meus irmãos, eu não sou um profeta, mas eu quero dizer a vocês, assim como as outras pessoas, que o anticristo ele está entre nós. Por causa dessas coisas que está acontecendo no mundo hoje em dia, tipo as guerras, doenças, pestes, perseguição aos cristãos e falsos profetas. No tempo do anticristo, os cristãos serão perseguidos. A Coreia do Norte, Nigéria e alguns outros países estão perseguindo os cristãos. Você também já reparou que aquele que sempre fala a verdade sempre será perseguido? Veja bem, Jesus Cristo, por exemplo, ele pregava e falava a verdade sobre o Pai, mas ele foi morto. Mas depois da morte dele, as palavras dele ainda continuaram até hoje. Isto dá um significado que as palavras de Deus são verdadeiras. Neste sentido, a verdade ela nunca se cala. A verdade ela sempre se espalha. Assim como o próprio Jesus, mesmo depois da morte deles, as palavras ainda continuaram. E essas palavras continuarão até o fim dos tempos. E você que é cristão, seja da Igreja Católica ou a Igreja Evangélica, não temas, porque Deus sempre estará conosco. E se você não quer perder o seu lugar confortável no céu, comece de hoje a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, comece de hoje a caminhar para a igreja, comece de hoje a ouvir e aceitar as palavras de Deus. Então basicamente é isso. Deus lhe abençoe por ter assistido esse vídeo até aqui. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar seu like, porque é trabalho pra caramba. E também se inscreva no canal caso seja novo por aqui. E ative também o sininho das notificações. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E até a próxima quarta-feira. Tchau!